Olá, pessoas! Professor Francisco com vocês. É um prazer estar junto de vocês, pelo menos virtualmente, todos vocês que nos acompanham aqui dentro das nossas aulas de ciências. E olha só, eu posso dizer para você que existem vários tipos de réguas para que a gente possa medir o desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento de uma civilização. Provavelmente, uma das réguas mais importantes, e réguas nesse caso, entre aspas, que a gente pode utilizar para poder ver se uma civilização está de fato muito bem desenvolvida, é exatamente a sua utilização da energia. Quanto mais um povo consegue mobilizar a energia da natureza a seu favor, mais desenvolvido, pelo menos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, será esse tipo de civilização. É óbvio que quando a gente usa esse tipo de recurso natural para que a gente possa gerar energia, existem consequências. Várias dessas consequências a gente consegue sentir mesmo nos dias atuais. Desde consequências econômicas, ou seja, para o bolso de cada um de nós, até consequências políticas, sociais e, olha só, ambientais. Todas essas consequências podem advir dessa utilização desenfreada da energia. Por isso, acaba tornando-se cada vez mais necessário que eu e vocês possamos fazer um uso otimizado da energia para, inclusive, evitar qualquer tipo de desperdício. A aula de hoje, eu e vocês vamos comentar aí a respeito da otimização da energia, o uso otimizado aí da energia, tá? Fato é o seguinte, leia comigo. O aumento significativo do consumo de energia, embora possa refletir o aquecimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tem aspectos negativos, tem consequências. Um deles, então, seria essa possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a produção dessa mesma energia. Outro é o impacto ao meio ambiente, produzido por essa atividade. Finalmente, um terceiro são os elevados investimentos exigidos na pesquisa de novas fontes e construção de novas usinas. Volta para mim. Fato aqui é o seguinte, o mundo até hoje, quando vai se falar de geração de energia, de fonte de energia, para poder transformar essa fonte de energia em energia elétrica, que é o tipo de energia que a gente usa largamente, a gente tem um mundo hoje utilizando energia baseada em combustível fóssil. A maioria dos países, e felizmente por questões geopolíticas, geográficas mesmo, o nosso país não é um deles, tá? Utiliza como principal fonte de energia a queima desses combustíveis fósseis, como por exemplo, o carvão mineral, o diesel, o gás natural e tantos outros aí que a gente pode apontar. Todos esses tipos de combustíveis, além de serem fósseis, são combustíveis, olha a palavra, esgotáveis. Por que são esgotáveis? Porque numa escala de tempo humana, eles não vão se renovar. E uma vez que isso realmente ou escassear ou acabar de tudo, a gente precisa utilizar novos meios de conseguir essa mesma energia elétrica. Por óbvio, o ser humano tem essa capacidade de se reinventar, de procurar opções de forma que ele consiga, diante da realidade, se acostumar com outra coisa. Por isso, por exemplo, a pesquisa científica, para que a gente procure outros meios para produzir essa mesma energia que hoje, repito, na maioria é feita através de queima de combustíveis do tipo fósseis, tá? Então, importantíssimo isso. Volta aqui para mim.
Maravilha, né? Como dissemos, o consumo de energia, então, é um dos principais indicadores do desenvolvimento econômico, do nível de qualidade de vida de qualquer sociedade. Ele reflete, então, tanto o ritmo de atividade dos setores industriais, comercial, de serviço, quanto a capacidade da população para adquirir bens e serviços tecnologicamente mais avançados, como, por exemplo, né, automóveis, eletroeletrônicos e tudo mais, tá bom? Isso é bacana, isso é importante. Se a gente for pensar no início da humanidade, por exemplo, né, nós usávamos energia de uma forma extremamente precária, de acordo com a nossa necessidade. Peguemos, por exemplo, esse início da humanidade, quando o homem, pela primeira vez, descobriu o fogo. Essa foi a primeira fonte de energia, não que a gente usou, porque a gente já usava, por exemplo, o sol, mas que a gente conseguiu transformar, que a gente conseguiu, inclusive, carregar isso numa vareta e produzir fogo para outros lugares. Nessa época, além de existir muito menos seres humanos, esses seres humanos tinham uma demanda de energia muito pequena. A partir do momento em que chega para nós aí, a gente começa a se tornar povos que não são mais nômades, mas que são pessoas que estão, então, fixas num lugar, a gente acaba utilizando essa energia cada vez mais. Não só a energia produzida pelo fogo, mas, por exemplo, muito mais tarde, a energia dos ventos através, por exemplo, do sistema de moagem, né? Ou quem nunca viu na Europa, ou pelo menos foto, né? Ali de moinhos de vento, que utilizam a energia do vento para poder beneficiar determinados tipos de grãos, né? Que era utilizado, inclusive, para o nosso consumo pessoal. Veio aí a Revolução Industrial e com a Revolução Industrial a gente passou a utilizar ainda mais energia, com os benefícios que ela podia trazer, porque nesse caso aí benefícios sentidos, tanto na questão da manufatura, na questão da nossa qualidade de vida de forma geral, foi tudo aumentado. Até os dias de hoje. Nunca houve nenhum momento na história da humanidade toda em que nós, seres humanos, utilizamos tanta energia. Esse é o pináculo, é o ápice da utilização da energia até o momento, tá? E, obviamente, de lá para cá, desde a época em que a gente manipulava o fogo, até hoje que a gente chega a manipular o átomo para que a gente possa produzir energia através da quebra desse mesmo núcleo atômico, passou muito tempo e, obviamente, nesse caso, além de muito tempo, houve grandes modificações na nossa sociedade e a gente continua modificando. À medida que a gente modifica a sociedade, a gente modifica também o meio ambiente em torno. E pode ser que boa parte dessas modificações não seja nada bacana para todos nós seres humanos. Não no futuro, mas agora, inclusive. Volta aqui para mim. Então, nesse caso aí, né, uma das maneiras que a gente pode dizer mais modernas e utilizadas no mundo para conter esse aumento do consumo, né, de energia sem comprometer a qualidade de vida, tem sido o que a gente chama de, olha lá em negrito, estímulo ao uso eficiente. Ninguém aqui vai parar de utilizar, né? Mas e se nós utilizássemos de forma consciente, de forma eficiente, essa energia? Eu trouxe para você, inclusive, o selo Procel, que é esse que está aí à esquerda para vocês, e ele tem um indicativo de uma máquina que você vai comprar, um eletroeletrônico que você adquire, que pode ser mais ou menos otimizado, mais ou menos eficiente, tá? E, obviamente, para nós que já estamos começando a conscientizar quanto a isso, é muito melhor a gente escolher maquinário, né, que tenha selo Procel nível A, ou seja, que são bem mais eficientes aí no uso, tá? Então, olha só, além disso, a legislação, ou seja, nossas leis, também determina que as distribuidoras de eletricidade destinem, olha só essa porcentagem, eu quero até tacar um vermelho aqui para você, de tudo que a gente gera com essas distribuidoras de eletricidade, 0,25% da sua receita tem que ser destinada a programas que se caracterizem pela eficiência energética, né? Parece pouco. Bom, se você for
contar no total, é mesmo, de fato. Mas 0,25 de um montante extraordinário que esse pessoal acaba ganhando, acaba sendo uma destinação interessante, né? As práticas para estimular o uso eficiente da eletricidade são divididas em dois grupos, quais sejam? Primeiro, ações educativas da população, tá? E segundo, investimentos em instalações e equipamentos cada vez mais eficientes. Veja só, eu diria para você que, principalmente, as ações relacionadas à educação da população, elas são particularmente boas para que a gente consiga otimizar essa energia. Você deve ter entrado alguma vez em uma repartição pública ou mesmo em uma escola, em que eles deixaram ali uma espécie de um aviso, um adesivo, perto da tomada, perto ali do interruptor de luz, dizendo: ao sair, desligue. Esse tipo de ação, ela está dentro do cômputo daquelas ações que seriam educativas, não é? Obviamente, às vezes, a gente precisa de muito mais. Na virada do século ali, dos anos 1999 aos anos 2000, nós vivenciamos um grande apagão no sistema elétrico brasileiro. Quem viveu naquela época, não era tão criancinha, talvez se lembre do que aconteceu. Nós fomos obrigados a economizar energia simplesmente pelo fato de que não tinha suficiente. Nós estávamos os nossos sistemas energéticos em xeque naquela ocasião. Começou várias campanhas educativas para que eu e vocês, enquanto consumidores, pudéssemos economizar o máximo possível da energia, porque estava faltando. Às vezes acontecia um apagão inteiro na cidade de São Paulo, que a gente sabe aí que são milhões e milhões de pessoas que vivem lá. Então ocorria às vezes um apagão de 1 hora inteira numa cidade daquele porte, né? Simplesmente por falta de energia mesmo, né? Depois, obviamente, a partir de outras ações governamentais e da sociedade, a gente teve aí como remediar essa situação. O segundo meio, além do educativo, que foi mencionado, é através exatamente da eficiência dos equipamentos. Algo assim, imagina se você puder trocar aquelas lâmpadas mais antigas, aquelas lâmpadas de bulbo incandescentes, por lâmpadas econômicas do tipo LED. Essa daí seria uma ação relacionada à melhoria da eficiência do equipamento. Temos outra, vem comigo. Bom, as primeiras também, né, ações nesse sentido foram desenvolvidas individualmente pelas distribuidoras, marcaram o que a gente chama do início da atuação de programas de incentivo, caracterizadas pela publicação e distribuição de manuais destinados a orientar os consumidores de diversos segmentos, como em residências, no comércio, na indústria e no próprio setor público, tá? Tem um programa pedagógico, ou seja, tenda educativa, junto à escola do ensino fundamental, que promove projetos, cursos técnicos, com o objetivo de formar profissionais com competência específica em eficiência energética. E esses profissionais estão cada vez mais demandados, tá? Veja que essa pergunta é interessante. Você tem alguma ideia de quais são os países nesse planeta de meu Deus que mais consomem energia no mundo inteiro? Tá aí a dica para você. Esses dois países juntos são responsáveis por essa bagatela. 40% do consumo de energia do mundo inteiro. Que países são esses? Só tem 2 países que, se combinados, estão gastando 40% da energia de todo o planeta. Lembra que precisa ter a ver, nesse caso aí, obviamente, né, com a questão relacionada aí ao processo de industrialização desses povos. Bom, eu acho que não é mistério para ninguém, porque se você falou que é a China e os Estados Unidos, não necessariamente nessa ordem, tá? Por enquanto é Estados Unidos primeiro e China depois, você acertou. Só esses 2 países já estão levando 40% da energia. Sendo que hoje a China, embora leve menos energia do que os Estados Unidos, ela é sem dúvida mais poluente, por conta, não é,
do tipo de geração de energia que se utiliza lá. Então, o que dá para poder utilizar aí para a gente otimizar o consumo da energia? Primeiro ponto, primeira possibilidade, modernização dos equipamentos e materiais que compõem um sistema energético. E às vezes, gente, coisa simples. Por exemplo, quem sabe, como eu disse para você trocar aquelas lâmpadas antigas por lâmpadas novas. Trocar geladeiras que eram muito velhas por geladeiras mais eficientes. A própria Equatorial aqui em Goiás tem um programa permanente de substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED, que vão iluminar do mesmo jeito, só que vão consumir muito menos energia para sua residência, tá? Você pode ir num posto da Equatorial e solicitar a troca dessa lâmpada lá para sua casa, sem problema nenhum. De vez em quando, ou seja, de forma sazonal, existe também alguns incentivos para que você possa comprar eletrodomésticos mais novos, como a própria geladeira que eu citei. De vez em quando existem campanhas que você vende a sua geladeira, tá? Entrega, por exemplo, na Equatorial, e isso reverte-se num bônus importante, né? Num valor muito bom, para que você possa trocar por uma próxima geladeira. A mesma coisa pode acontecer com ar-condicionado e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A gente otimizar a partir daí dos equipamentos. Vamos substituir aquilo que não é eficiente por algo mais eficiente. Segundo ponto. O segundo aqui seria aperfeiçoar o processo de produção. Não necessariamente produção de energia, mas o nosso processo de produção em si. Né? A gente está, por exemplo, no campo, temos um determinado processo de produção para poder a gente plantar cana-de-açúcar e depois colher, e se a gente otimizar isso, ou seja, usar menos energia para fazer a mesma coisa, isso daí que seria aperfeiçoamento, tá? E, obviamente, terceiro, realizar tudo isso ao mesmo tempo. Dessa forma aí, a gente acaba otimizando de fato a nossa energia. É óbvio que os impactos disso são muito claros, né? Para começar, os impactos disso daí tem a ver primeiro no nosso bolso, porque a gente acaba economizando, né? Na própria conta de energia nossa, se a gente pensar apenas no nosso caso, enquanto consumidores triviais, acaba então economizando bastante nisso, né? Mas também, obviamente, para o meio ambiente a gente consegue ver aí várias qualidades, tá? Então, algumas ações aqui só para a gente poder marcar, né? Só para a gente ver se dá ou não dá para fazer. A primeira eu já mencionei. E se a gente trocar a lâmpada incandescente, gastadora, carcará sanguinolenta, por fluorescente ou de LED? É uma coisa. Outra, a gente pode manter apagadas as luzes quando o ambiente estiver desocupado. Luz, ar-condicionado e por aí vai. Em dias muito quentes, tenta usar o chuveiro na posição verão, que é aquela posição que vai menos gastar, né, quando você virar a chave ali do seu chuveiro. Diminui, gente, o tempo de banho, porque o chuveiro gasta demais. É importante diminuir. 15 minutos está passando de bom. Deixa acumular a maior quantidade de roupa, para você passar tudo de uma vez, né, essa quantidade de roupa. Não deixa a porta de geladeira, freezer aberta por muito tempo. Não utilizar aparelho de ar-condicionado em temperaturas muito baixas, tá? Normalmente, uma temperatura ideal é que você coloque seu ar-condicionado em 23 graus Celsius, tá? Qualquer coisa menor do que isso, o tempo, o clima tem que estar estupidamente quente. 23 graus Celsius já refresca bastante, tá? Era isso que eu queria ter mostrado para vocês. Espero que você tenha entendido como otimizar cada vez mais os nossos recursos energéticos. Próxima aula eu quero voltar a falar sobre isso. Só que, quem sabe, dessa vez, a gente consegue fazer algumas questões relacionadas. Obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por sua paciência, por estarmos juntos dessa jornada do conhecimento. E lembre-se sempre, tá? Tamo junto, um abraço, até logo!